Nós intentamos esse mês, vamos tentar, né, se o Espírito Santo assim permitir, falar sobre Jesus Cristo é o Senhor. E nós estamos dividindo esse tema semanal. Nós pretendemos hoje falar o porquê Ele é Senhor. Depois nós queremos falar sobre, semana que vem, Ele é Senhor da minha vida. E aí nós vamos ter uma conversa mais profunda para saber se Ele de fato é Senhor da nossa vida ou não. Porque se nós descobrirmos que tem alguma coisa que não é dele, a gente tem que rapidinho entregar a Ele, porque Ele é dono de tudo. Amém? Depois nós vamos querer falar sobre Jesus Cristo é o Senhor da igreja, outra semana. E depois nós queremos falar que Jesus Cristo é o Senhor do universo. Esse tema, ele é importante, ele nos anima por conta de um motivo. Porque o fundamento de Deus é Jesus. O fundamento para a nossa vida é conhecer quem é Jesus. É viver uma vida plena com Ele, é estar nele. Paulo, escrevendo aos Filipenses no capítulo 3, ele chega a falar que tudo que ele tinha, tudo que ele aprendeu, e ele tinha uma linhagem muito boa, ele fala assim, olha, eu sou hebreu dos hebreus, segundo a lei fariseu era doutor da lei, segundo o zelo pela lei irrepreensível, fui criado aos pés de Gamaliel. Gamaliel era um mestre, e ele foi criado aos pés, porque nos pés fala de catequese, né? Na época não tinha imprensa, Bíblia, não tinha a facilidade que a gente tem, iPad, projetor, pastor pregando, tinha um mestre que você tinha que estar lá e ele ia falando as histórias e as pessoas sentadas aos pés dele iam ouvindo e decorando, era decoreba. Imagina, você vai ter que ter a Bíblia hoje decorada, né? O livro de Eli. O livro de Eli. Vai deitar lá e pode começar a falar assim, bom, no começo queria ser. Era assim. Então ele fala, fui criado aos pés de Gamaliel. E segundo ao zelo que eu tinha com Deus, perseguidor da igreja. Porque ele achava que aquilo que estava se falando de Jesus era uma heresia contra Deus. O zelo dele era tão grande que ele perseguiu. Gente, não é possível. Desliga aí esse trem. Tocou tudo, tocou aqui também. E aí, ele segundo o zelo, foi perseguidor da igreja, mas ele fala assim, mas eu... Tudo que eu tinha como ganho, tudo que eu tinha como lucro, tudo que eu tinha como instrução minha, eu reputei por perda. Porque, na verdade, eu perdi todas as coisas para ser encontrado nele, para ser conformado nele, para viver a minha vida nele, e aprender até nos sofrimentos com Ele. E ele fala assim, para ver se de alguma maneira, de alguma forma, eu consigo chegar à ressurreição dos mortos. Isso me conforta muito. Porque eu ouvi Paulo falando isso, e aí ele frisa, ele fala assim, irmãos, eu não julgo que já tenha alcançado. Eu não julgo que eu já tenha alcançado. Mas uma coisa eu faço. Esquecendo das coisas que para trás ficam, eu prossigo para as que estão diante de mim, para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. Esse relacionamento, ele é um relacionamento que, se você não entende ele, você não consegue viver uma vida plena com ele. Amém? Quem é Jesus? Quem é esse personagem que nós tanto falamos, tanto pregamos? Existe, foi Alexandre, não, foi Marcinho falou hoje aqui, sobre o evangelho da prosperidade. Todo evangelho onde Jesus não é o centro de todas as coisas, onde Ele não é o Senhor de todas as coisas, onde Ele não é o dono da tua vida, é um leite fraco, misturado, corrompido.
não é algo que você possa se aferrar, segurar nele. Eu separei um texto aqui, se você quiser abrir, acompanhar comigo, Atos 2, 14 a 20. Agora é a hora da defraudação. Não é café, é água. Para quem está de manhã querendo um cafezinho, e para os irmãos que estão com sede me olhando, defraudar é isso, tá vendo? Mas se você estiver com sede, eu te dou um copo d'água, tá? Atos 2, 14 ao 20. É o final do discurso de Pedro. Primeira pregação. A primeira pregação do Evangelho no Novo Testamento. O primeiro ato dos apóstolos. A primeira arguição ou o primeiro pensamento de alguém inspirado pelo Espírito Santo para falar sobre Jesus, para pregar o Evangelho, para anunciar as boas novas. Se iniciava aqui o começo da obra que Deus queria fazer no mundo através dos homens. Pedro foi o primeiro a se levantar e pregar logo depois do Pentecostes. Quantos aqui são batizados com o Espírito Santo? Presumo eu que os que não levantaram a mão não são. Nós tivemos um encontro esse ano passado, de jovens, chamado Até Transbordar. E o nosso foco era buscar o batismo no Espírito Santo. Por quê? Porque nós entendemos que é vital para a nossa vida ter um contato com o Senhor. Amém? Eu queria te animar a não desistir. A não desistir. Eu conheci um pastor, que foi o cara que me animou, inclusive, a buscar o batismo no Espírito Santo, que eu já estava desistindo. Não sei. Geralmente as mentes que mais pensam, são mais lógicas, são as que têm mais dificuldade de tocar o sobrenatural. E aí, como eu tinha muita lógica, eu ficava olhando para a vida dos homens que eram batizados no Espírito Santo, fazendo um monte de besteira que eu sabia que estava errado. E aí eu ficava perguntando assim para mim, para que serve isso? E aí Deus me provou que eu precisava disso. Um dia o Senhor falou que se eu quisesse avançar na minha vida espiritual, eu precisava ter um contato com o Espírito Santo. E aí esse irmão falou comigo assim, esse pastor falou assim, Cidinho, olha, todo apelo para batismo no Espírito Santo eu ia, todo ele. E o meu pastor, quando me via, ele já ficava desanimado. Ele olhava assim, tipo assim, pô, lá vem um cara de novo, não vai ser batizado. Era assim, já estava desanimado, mas ele falou que ele persistiu até encontrar, até ser cheio, até ser tocado por Deus. Ele buscou, porque o Senhor dá o batismo no Espírito Santo a todo aquele que crê e busca. Amém? Então não desanima, não. Eu fiz um voto com Deus, eu falei para ele que eu só pastoreava alguém, cuidaria de alguém. Na época eu estava sendo desafiado a ser líder de grupo caseiro, a cuidar das pessoas na minha casa, e eu falei, não, se eu não for batizado no Espírito Santo, eu não posso fazer isso. E aí foi um dia tão tremendo, foi na casa da Zezé e do João, tá ali. Era de tarde, a gente estava sem camisa, tinha chegado da praia, tinha um louvorzinho tocando, tinha uma comunhão. E aí o Franco, quando me desafiou, falou comigo, o Franco é nosso pastor, né, até hoje. Quem não conhece, o Sérgio Rodrigues Franco, né, o dono do laboratório. Depois você vai achar ele. E aí ele olhou para mim assim e falou assim, mas só isso que falta? Aí eu, só? Não, é isso. Então tu vai ser batizado agora. Aí pôs as mãos sobre mim, assim, encostado no muro, assim, no sol quente, assim, começou a orar e eu fui batizado do Espírito Santo. Falei, vai entender. Mais de 50 apelos já tinha ido. Vai entender Deus, né? Deus tem esses negócios, amados. Deus tem esses negócios. É por isso que eu canto. Desafinado toda a vida, o pessoal ri de mim, aí espirra, desafinado, mas eu canto porque Deus se agrada. Eu ouvi um testemunho assim,
Acho que a irmã levantou numa congregação, começou a cantar, desafinado, todo mundo já querendo tapar o ouvido. E o irmão pensando, cara, essa menina devia ter vergonha. E aí, quando ela acabou de cantar, uma outra irmã levanta e fala assim: eis que falo contigo, eu me agrado de você. Aí ela vai entender Deus. Dá para entender. Deus não se entende. Amém? Então, onde eu estava aqui? Logo depois do batismo no Espírito Santo, Pedro então se levanta entre os 11, porque estava aquele tumulto, né? Uns tinham entendido o que eles estavam falando, dos mistérios de Deus, outros estavam zombando, achando que eles estavam bêbados, não entenderam nada. Mas é assim mesmo, porque Deus se revela a quem Ele quer. Amém? E a quem busca. E aí essa aqui é uma prova real disso. Por quê? Porque nesse dia, segundo a história, tinham 200.000 judeus nessa festa de Pentecostes. 3.000 se converteram. 3.000 foram revelados, entenderam o que aqueles homens estavam falando das maravilhas de Deus. O restante achou que eles estavam bêbados. Estavam simplesmente bêbados. E aí Pedro se levanta e fala assim: então se levantou Pedro com os 11, erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai nas minhas palavras. Esses homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo essa a 3ª hora do dia, ou seja, está muito cedo, 9 horas da manhã não dá para estar bêbado não. Eu contesto ele, né? Mas naquela época, que ele não conheceu, ele não estava no nosso tempo de hoje, né? Mas o que ocorre é que foi dito por intermédio do profeta Joel: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naquele dia e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima do céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo, vapor e fumaça. Esse é o texto de Joel. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Joel estava profetizando, falando o que Deus ia fazer no fim, falando sobre o fim dos tempos, o dia que o Senhor iria voltar para julgar os homens. E aí, isso aqui depois a gente pode falar sobre esses paradigmas aí, não é o nosso tema agora do Espírito Santo. E aí ele fala: varões israelitas, homens e mulheres brasileiros, onde é que eu estava? Ah, você andou sozinho, né? 22. Atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo esse entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos, do qual, porém, Deus o ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele diz Davi: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança. Porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, provendo isso, referiu a ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte,
nem o seu corpo experimentou a corrupção. Davi falou, profetizando, viu o dia do Senhor, viu a ressurreição do Senhor. E Pedro só está falando disso, por quê? Porque os judeus criam muito que Davi era um rei e que o Messias viria da linhagem de Davi. E aí ele faz então a arguição dele. A esse Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos por escabelo, por estrato dos teus pés. Amém? Vamos ler juntos o 36? Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel... Rapaz, vocês estão tudo com fome, né? A versão está diferente? Então repete comigo assim: esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Amém? Saiba todos os povos que é esse Jesus que morreu e ressuscitou, porque Jesus é o seu nome histórico. Messias, Cristo, é o seu nome profético. Mas o nome que Deus deu a ele foi o quê? Senhor. A Trindade, ela só é entendida quando nós lemos alguns capítulos que falam que Jesus Cristo é o Senhor. Por quê? Porque a palavra diz que só o Senhor é Deus. Amém? Deus o fez Senhor. Deus deu a Jesus um nome. Ele deu a Jesus um título de Senhor. Ele é Senhor e Cristo. Para muitos, ele é só Salvador. Para muitos de nós também, não conhecemos a palavra Senhor. Nós não temos esse entendimento. A nossa palavra, ela muda, o português muda. Nós estamos usando como inspiração para falar desse tema um livro chamado Jesus Cristo é o Senhor, de Jorge Mitian. Não sei se Neiva trouxe. Depois, se você quiser, você procura a Neiva, a gente achou até o livro baratinho, não é obrigado a comprar não, tá? É só se você se interessar e quiser entender do assunto. E aí é um tema que a gente já fala há tempo, só para você conhecer. Aonde vem o nosso desfoque de saber quem é Jesus? Porque se ele é só o meu Salvador, eu não tenho compromisso nenhum com ele. Quem tem compromisso comigo é ele. Ele veio para me salvar. Não é isso? E ele está ávido de fazer isso. Ele está pronto para fazer isso. Ele está louco para fazer isso. Eu ouvi um dia desse, eu li um livro. Graças a Deus, quando eu fui olhar, foi um padre que escreveu. Aí eu, graças a Deus, porque se fosse um pastor, ia ter que procurar ele. Ele falou que Jesus ele estava mendigando amor. Ele usou esse termo. Ele estava mendigando amor, buscando, batendo a porta do coração, para que a gente pudesse abrir a porta e amá-lo e ser amado por ele. O desfoque vem quando nós não conhecemos quem é Jesus. Nós não entendemos o termo Senhor. O termo Senhor não vem de respeito, não vem dos nossos títulos. Eu ouvi um rapaz falar isso para mim, não, eu chamo Jesus de Senhor, porque eu chamo o meu patrão que é ímpio de Senhor. Senhor José. Eu falei, ih, rapaz, está ruim o negócio para tu. O Senhor José não tem nada a ver com o Senhor Jesus. Não é respeito. A palavra Senhor não vem de respeito, é porque na época de Jesus, a palavra Senhor, no grego é Kyrios. Kyrios era aquele que era dono de alguém. Existia o Kyrios com letra minúscula, com K minúsculo. Eram aqueles homens que eram senhores, tinham escravos.
E ele falava para o escravo, faz, o escravo faz. O escravo, inclusive, ele se apresentava dizendo de quem ele era. Ele chegava já assim, eu sou do fulano de tal, escravo dele, meu nome é fulano. Ele primeiro dizia de quem ele era dono, a quem ele pertencia. Depois ele dizia o nome dele, porque o nome dele não tinha muita importância. A importância era de quem ele era, porque ele era escravo. E César, na época de Jesus, que era o imperador, ele era o Quírios, com letra maiúscula, ele era o dono de tudo. Ele era o imperador que tomou conta do reino. Ele era imperador de Roma e tomou conta de Israel, tomou Israel como escravo. E aí ele divulgava. Quem já viu as histórias da Segunda Guerra Mundial e vê aquela saudação Heil Hitler? Era uma divulgação. César tinha a mesma coisa. O Hitler não inventou isso. Ele tirou de algum lugar, porque César já fazia isso em Roma. O cumprimento era Ave César. César é o Senhor. Então todo mundo passava na rua e saía propagando e divulgando quem era o dono daquilo. Por isso o crente morria na época. Porque quando alguém falava César o Senhor, ele falava, meu Senhor é Jesus. Imagina, morria por causa disso, porque não admitia pertencer a mais ninguém a não ser o Senhor. Ele sabia o contexto da palavra Senhor. Ele sabia que ele foi comprado pelo Senhor. Ele sabia que o dia que Jesus morreu na cruz, ele comprou ele. Amém? Isso aí a gente vai entrar para falar sobre o Senhor da minha vida. Mas a palavra Quírios, o Senhor, ele fala exatamente que Jesus ele é o dono de todas as coisas. E eu peguei uns textos só para a gente refletir. A gente não vai mesmo conseguir. Abre tua Bíblia. Prometo que a gente vai ser agora rapidinho. Se Deus deixar. Tem que ser assim. Primeira Timóteo 3,14. Não é 14 não, é 16, tá, mano? A música que a gente canta. Diz assim, evidentemente grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Amém? A gente canta essa música? Não canta? E aí a gente conjuga essa música com o Salmo 24, que Davi, escrevendo o Salmo, ele fala assim, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, pois, ó portais eternos, para que entre o Rei da glória. Aí os anjos desavisados, né? Tinha uns desavisados lá. Quem é esse Rei da glória? Quem é esse Rei? Porque eles tinham o Criador. O mistério Jesus, aquele que queria receber todo o poder, aquele que queria tomar o homem de volta, tomar a criação de Deus que foi entregue a Satanás por Adão de volta. Ele ia vencer na guerra, na cruz ele ia vencer. Os anjos ficaram desavisados, ficaram meio desfavorecidos no céu, porque o mistério aconteceu na terra. E aí quando falaram, vai entrar o Rei da Glória, ele, gente, quem é esse Rei da Glória? É Jesus, amados. Venceu, ressuscitou e recebeu todas as coisas. E nós conjugamos essa música com outro texto, porque essa música ela tem 3 textos, que é Mateus 28. Mateus 28, 18, Jesus fala assim, todo poder me foi dado, no céu, na terra e debaixo dela. Todo poder me foi dado. Que poder é esse, amado, que Jesus recebeu? Por que ele declara todo poder me foi dado? Ele não já tinha todo poder?
Quando nós falamos de Jesus, ele já não era o Todo-Poderoso. Jesus não era Deus. Jesus não veio da terra como Filho de Deus. Que poder foi esse que ele tinha? Que receber de alguém. Que poder é esse que ele não tinha, aliás, sobre a terra? Você consegue imaginar Jesus andando sobre a terra e tem um poder que ele não tem? Eu fico pensando num desenho animado, né? Já inventava um desenho animado. Ele tinha um poder que ele não tinha, amado. Por quê? Porque o homem tinha dado a autoridade da vida dele a Satanás lá no Éden. Deus deixou de ser dono da criação dele, porque o homem escolheu desobedecê-lo. Essa realidade é nossa hoje? Sim ou não? É ou não? É, amados. É a mesma realidade a nossa. Nós temos a faculdade de escolher se vamos viver, obedecer, se vamos pertencer a Ele ou não. Nós podemos decidir quem vai ser o Senhor da nossa vida, ainda. Pode ser você mesmo. Você pode querer ser o dono da tua vida. Talvez você possa não estar envolvido no meio da família, como nós falamos aqui, porque ninguém pode se meter na tua vida. Ninguém pode falar nada contigo, talvez você seja de vidro. Talvez tenha coisas que você tenha que esconder, tenha vergonha de falar. Talvez tenha coisas que você não queira fazer, que você não quer suportar. Talvez você é aquela pessoa que programou a tua vida de como você ia viver e você não quer sair daquele teu padrão. Tipo a gente programou hoje, falar aqui, e aí saiu tudo do padrão. Aí você está impedindo que as coisas aconteçam na tua vida, porque Deus não pode fluir da maneira que Ele quer. Ele não pode ser o dono da tua vida. Porque você não entendeu ainda que Ele é dono, que Ele é Senhor. E esse poder o Senhor recebeu na cruz. Porque no dia que Ele morreu, Ele nos livrou da morte. Porque o poder da morte, ele vinha sobre todo homem, morreu já era. Morreu, estava no inferno. Morreu, a morte era dona. Por que a morte não pôde conter Jesus, amados? Porque tinha uma lei, tem uma lei que diz que o salário do pecado é a morte, era o salário, era a recompensa do homem pelo pecado. Pecou, vai morrer. Jesus não pecou. A morte não podia tomar a vida de Jesus, ele entregou voluntariamente. Você imagina que na cruz a morte não podia alcançar a vida de Jesus, não chegou a hora da morte dele. Ele não se despediu, ele voluntariamente ele falou assim: Pai, a ti eu entrego o meu espírito. Ele se entregou. Mas uma vez dentro da morte, dentro do inferno, ele não pôde ficar. Por isso Davi falou: não deixará a minha alma ver a corrupção. Não vou poder ver, porque ele era Deus, ele era santo. E ele só desceu ao mais profundo abismo para poder trazer a chave da morte na mão. Paulo deixa escrito em Colossenses, se eu não me engano, Paulo deixa escrito que ele deixou os demônios despojados. Ele tirou as divisas deles. Ele tomou a chave da morte e trouxe na sua mão, e agora ele tem todo o poder. Não tem nada agora que não esteja debaixo do poder de Jesus. Tudo está debaixo agora do poder dele, porque ele conquistou isso. Amém? Ele conquistou e deixou novamente a escolha na mão do homem. A escolha continua sendo nossa, de elegê-lo como o Senhor da nossa vida, de elegê-lo como simplesmente o Papai Noel, que nos dá presente, de elegê-lo simplesmente como o meu talismã da sorte, o meu Salvador. Nós podemos olhá-lo de várias maneiras, mas não podemos deixar de vê-lo como Senhor. Porque aquele que nos comprou, ele vai pedir conta da nossa vida.
Aquele que nos comprou, ele tem planos e propósitos para nós. Amém? Aquele que nos comprou, a palavra diz que ele não dorme, não cochila, não dormita. O guarda de Israel. Ele tem poder para todas as coisas. Depende de como nós olhamos. Quem é Jesus para você? Como é o teu relacionamento com Ele? Ele tem sido dono da tua vida? Tem olhado para Ele como Senhor de todas as coisas? Ou como aquele amigo teu que te compreende no teu pecado? Ele entende como eu sou. Ele me ama como eu sou. Verdade, amados. Mas por Ele ser dono, Senhor, Ele não vai te aceitar dessa forma. Ele vai querer mais do que isso. Amém? Entende o que eu falo? Sim ou não? Sabe por que nós celebramos ao Senhor? Porque Ele venceu. Porque Ele venceu, eu também posso vencer. Você pode vencer. Todos nós podemos vencer. Desde que tomemos a decisão de andar com Ele. Sem Ele, não podemos fazer nada. Sem Ele vai ser impossível. Amém? Eu queria ministrar esse cântico. Que a nossa hora foi. Eu sei que ninguém deve ter ensaiado, mas todo mundo sabe cantar. Eu sempre peço o que não tem. Grande é esse mistério. Aquele... me bagunçaram, eu baguncei vocês também, né? Chumbo trocado não dói. Semana que vem a gente vai falar sobre Jesus Cristo, o Senhor da minha vida. Nós vamos aprofundar mais o tema. A gente só queria deixar hoje que a nossa mente ficasse fixa, que Ele é o Senhor de todas as coisas. Quem é Jesus? Amém? Porque sabedores de quem Ele é, nós podemos definir o nosso relacionamento com Ele, como vai ser. Como vamos andar com Ele. E aí podemos aprofundar melhor. Eu canto.